Então, a doutora Jenny Bueno é médica da família, ela é da unidade de saúde aqui da Maria da Conceição, entre outras atividades, eu não conheço as outras, mas enfim. E a doutora trata todos os dias, né, com pacientes, os pacientes do SUS, que são exatamente esses que buscam o atendimento de uma unidade de saúde básica, né? E o nosso Rio Grande do Sul é conhecido pelo frio, né? Esse ano é atípico porque não está fazendo aquele frio total, né? Mas, doutora, quais são os tipos de enfermidades que aparecem na unidade de saúde que a senhora pode fazer uma orientação preventiva? Tá. Para começar, a primeira coisa que temos que saber que coisa é doença, que coisa é enfermidade, né? E temos que ter bem claro que a doença é a ausência da saúde, tá? Pode ser tanto física, como mental, como ambiental. Então, no Brasil e no resto do mundo, as doenças são classificadas, um tipo de classificação em transmissíveis e não transmissíveis. Quais são aquelas transmissíveis? Tipo a rubiola, o sarampo, HIV, sífilis, um tipo de diarreia, e aquelas não transmissíveis que são chamadas as doenças crônicas, que é a asma, hipertensão, diabetes, que são o dia a dia dos postos de saúde. Aí na pequena casa, o posto onde eu trabalho, eu levo aí 8 meses, o que mais aparece aí são precisamente aquelas doenças crônicas. Muita hipertensão, muita asma, muita diabetes. Ultimamente, doenças osteomioarticulares, como dores de coluna, dores no ombro, cervicalgia, dores nos joelhos. E também tem surgido, de um tempo para cá, digamos que com a pandemia, aumentou mais as doenças psicológicas, né? De saúde mental, muitas crises de ansiedade, de depressão, entre outras. Essas são as que mais eu vejo ali no posto no dia a dia. Eu esqueci de uma parte aqui da apresentação da doutora. Ela é formada pela Universidade de Ciências Médicas de Camagüey, eu acho que a pronúncia é essa, né? Camagüey, em Cuba, e ela fez o Revalida aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A senhora já está no Brasil há mais de 10 anos, né, doutora? 10 anos. 2013 eu vim para cá, para o Brasil, com o programa Mais Médico. Doutora, e esses pacientes que aparecem com essas dificuldades de saúde, o que é possível fazer para tratar as doenças, as enfermidades, né? Sempre é possível fazer alguma coisa, e eu acredito que também haja uma orientação, né? Os médicos da família são muito bem preparados para fazer uma orientação para a prevenção da saúde, da doença, não sei como é que a gente se refere. Sim, o médico de família, ele é formado não somente para curar. Nós temos que saber que existem atividades de promoção, prevenção, diagnóstico, cura, tratamento, né? E reabilitação. A gente no posto de saúde faz muita atividade de promoção e prevenção à saúde. O que seria promoção? Seria aqueles cartazes para as pessoas não fumarem, uso de preservativo para evitar doenças de transmissão sexual. Prevenção seriam as vacinas. A gente fala muito de vacina, a importância da vacina nas crianças, nos idosos, fundamentalmente nessa época de inverno, onde tem muitas doenças respiratórias, influências, né, que têm surgido e ressurgido. Então, é muito importante a prevenção com a vacina. O diagnóstico do paciente, quando diagnosticamos uma diabetes, quando diagnosticamos uma hipertensão, o tratamento e o segmento com esses pacientes. Muitos precisam de reabilitação e outros precisam de segmento. Nós, no posto de saúde, no caso dos diabéticos e dos hipertensos, fazemos um segmento a cada 6 meses. Ciframos a pressão de todos eles e, no caso dos diabéticos, realizamos exames de sangue, que pelo SUS são de graça, né? Tem vários laboratórios que estão aderidos ao SUS, à prefeitura, e o paciente pode se dirigir a esses laboratórios para fazer os exames de graça, fundamentalmente o hemograma, a hemoglobina, com um jejum de 8 horas e hemoglobina glicada. Então, a cada 6 meses, os pacientes são vistos, eles têm um tratamento direitinho, a gente faz busca ativa conjuntamente com os agentes comunitários quando eles passam mais de 6 meses sem ir
nos postos de saúde, e a gente procura sempre ter esse segmento desses pacientes. Perfeito, doutora. E é muito comum aqui, né, como a senhora já falou, as doenças respiratórias. Por exemplo, esse ano, como é que está isso? É uma predominância de problemas com crianças ou com idosos? Nos dois. No que eu tenho visto aqui no Brasil, fundamentalmente aqui no Sul, nos dois. As crianças têm muita bronquiolite, bronquite, catarro comum, gripe é o que mais se vê. E nos idosos, né? Alguns por falta de vacina. Sabemos que temos essa campanha todos os anos de vacina contra a gripe. Tem muitos idosos que não estão aderidos à vacina por, vamos dizer, entre aspas, porque pensam que vão adoecer mais, porque pensam que vão ficar pior quando tomam a vacina. E, na verdade, as vacinas é para prevenir que não te dê a gripe, né? Mas nos dois, eu vejo os dois no posto de saúde, tanto criança com menos de 1 ano, fundamentalmente, idosos com mais de 70. São as idades opostas mais frágeis e que mais vão nos postos de saúde. Doutora, e o Covid-19 ainda continuam ocorrendo casos? Muito pouco dentro do posto de saúde. Eu acho que o coronavírus tem dado como se diz? Uma remissão, né? Nos postos de saúde. É mais gripe mesmo, mais catarro, mais influenza que mais se vê. Mas mesmo assim, todo paciente que chega no posto, ele faz o teste da Covid. Todos os pacientes com sintomas gripais. Dentro do posto se faz o teste. Se é positivo, a gente toma as providências na hora e se é negativo, graças a Deus, igual se dá o tratamento antigripal. Doutora, eu não conheço todos os serviços que o posto oferece à população, mas, por exemplo, existe alguma orientação, não sei se dos médicos ou de nutricionistas, sobre a questão alimentar dos pacientes? Olha, o posto é assim, quando o paciente chega ao posto, ele é recepcionado na recepção. Aí ele faz uma escuta inicial, geralmente com os técnicos de enfermagem, onde se faz uma triagem, se mede a pressão, a temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, né? E aí ele vai, na dependência da queixa, destinado para o médico, né? Mas também existem outros serviços, serviço de vacina, as visitas domiciliares que se fazem conjuntamente com os agentes comunitários, né? Qualquer queixa, estão os gestores que podem nos auxiliar. Também tem serviço de odontologia, muito importante. As odontologistas também, elas fazem visita domiciliar para aqueles pacientes que são acamados, que não têm condições de ir no posto, que usam cadeira de roda, né? Todos os pacientes têm essa facilidade, têm direito a receber uma visita domiciliar. Nós, no posto de saúde, ali na pequena casa, pelo menos na minha equipe, são 3 equipes, e eu que pertenço à equipe 3, nós todas as semanas, eu e a minha agente comunitária, todas as quintas de manhã, fazemos visita domiciliar àqueles pacientes que solicitam e que precisam um atendimento em casa e que eles não podem ir no posto. Eu acho que é muito bom para a população, porque às vezes dificulta a ida por causa das ruas, né? Pelas lombas. Tem muitos que são cadeirantes que não conseguem ir. Tem muitos que têm problemas nas pernas, problemas lombares, né? Outros que são acamados, que usam oxigênio, que eles não têm como se deslocar lá no posto. Então, eles recebem essa visita domiciliar em casa. É maravilhoso. E outra coisa importante, né, doutora, é que a gente fala assim, não tem remédio de graça. Na verdade, não é de graça porque nós pagamos impostos. Então, esses medicamentos são comprados com o nosso dinheiro, né, o dinheiro do contribuinte. E isso é importante. Tem pessoas que não têm condições de pagar uma passagem de ônibus e de comprar medicamento nenhum, né? Então, o fornecimento desses medicamentos é fundamental, né? Sim, aí no posto de saúde nós temos uma técnica de farmácia. Bom, no posto tem a farmácia onde eles oferecem alguns tipos de medicamentos, nem todos, porque estão em outras unidades, né? Onde tem as farmácias distritais, onde eles oferecem outros tipos de medicamentos que no nosso posto não são oferecidos, tipo os antibióticos, os remédios que são usados na saúde mental, como clonazepam, diazepam, fluoxetina, que são oferecidos, mas mesmo assim, eles sempre vão receber um medicamento.
Deixa eu ver quem está nos acompanhando aqui, doutora. Vamos ver se eventualmente tem alguma pergunta. Vamos ver aqui, começar aqui de baixo. A Beatriz está perguntando qual a importância do acompanhamento ao paciente, pois às vezes ele só quer ser ouvido nas suas queixas. É muito comum isso. É muito comum o paciente chegar, ele é feito a triagem, todo paciente é feito a triagem, mas quando ele chega no médico, é muito importante que o médico olhe no olho dele. É muito gratificante, o paciente se sente acolhido quando o médico presta atenção às queixas, quando tem um papo agradável, né? Muitos pacientes vão precisamente para ser ouvidos, muitos não têm queixa nenhuma, só querem ser ouvidos simplesmente. E eu acho que eles saem gratificados, eles saem contentes quando tem um bom acolhimento, quando tem um bom papo, quando o médico ele é capaz de perceber o que o paciente está precisando. Tem muito paciente que se queixa e não é como dizer, um mistério para ninguém, que chegam em muitas consultas e o médico fica só olhando para a receita, né? Então, eles procuram aquele entendimento, que o médico olhe no seu olho, entende? Que o médico saiba o que ele está precisando e eles saiam felizes, contentes. Uhum. E acaba sendo indiretamente um atendimento psicológico também, né, doutora? Exatamente. Então, vamos ver se tem mais alguém aqui que está fazendo alguma pergunta. Eu tenho medo de sair aqui, porque eu não domino muito bem a técnica aqui. Como é que eu consegui ir para baixo, agora não consegui ir para cima? Vamos ver. Ah, sim, aqui. Importância. A Dina também está. A Dina Diogo está nos acompanhando lá da Artigas. O Jurê Furtado está nos acompanhando de Caxias do Sul. O Marco Neff. Marco Nedef. Não o conheço, mas obrigado pela companhia, Marco. Aquele abraço. André Duarte. E André Duarte, se não me engano, é de Canoas, Grande Porto Alegre. O João Pedro Varela, de Novo Hamburgo. A Tita Schuch, do Menino Deus. A Priscila, de Petrópolis. A doutora Jenny, com quem nós estamos conversando. E o Paulo está de assessor nesse momento. Daqui a pouco ele assume o comando da nave. Mas então, doutora, a senhora, então, 10 anos de Brasil, está perfeitamente adaptada. Inclusive, encontrou um belo casamento, já tem 2 filhos. Tudo certo, então? Tudo certo, graças a Deus. Então, tá muito bom. E eu percebi que na nossa conversa preparatória para essa entrevista, a senhora falou da sua mãe. Então, a senhora conseguiu trazer uma parte da família para morar com a senhora no Brasil. Consegui. Trouxe minha mãe, meu irmão, e já meu irmão tem família aqui no Brasil também. Então, estamos todos em família. Maravilha, né? A gente fica feliz que o país consiga manter. É uma coisa que o Brasil sempre foi, né? Um país acolhedor, né? Na verdade, muito solidário. É um país formado por imigrantes do mundo todo, né? E quem minimamente conhece a história sabe, né, começaram lá com os portugueses, os africanos, aí depois chegaram os alemães, os italianos, e hoje no Brasil todo é uma gama de imigrantes de todo mundo, né? Tem os orientais, agora ainda tem os afegães que estão chegando, né? Inclusive é uma questão bem complicada, porque tem muita gente chegando, então nem sempre tem acomodação imediata para eles, então tem alguns que ficam muito tempo lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas enfim, é bom saber que nosso Brasil continua acolhedor. Doutora, eu agradeço a sua participação, fico muito contente pela sua disponibilidade de passar esse seu conhecimento aqui para as pessoas que nos acompanham. Além das pessoas que estão aqui ao vivo nos acompanhando, esse vídeo fica no Instagram e as pessoas, enfim, ao longo da semana, dos meses,
tem condição de acessar, então é um conteúdo super importante que atinge muitas outras pessoas, além dos que estão aqui agora. Muito obrigado, e agora, se a senhora quiser passar o bastão aí para o Paulo, a gente segue a conversa. Tá bom, então. Muito obrigado. É isso aí. Olá. Tudo bom, Tudo Paulo? Bem? Então agora a gente vai tentar. Eu não conheço profundamente o trabalho da tua área, Paulo, mas assim, eu sabendo perguntar, né? Já está meio caminho andado. Só deixa eu fazer uma apresentação inicial aqui. O Paulo Alves Bueno é fisioterapeuta, é biomédico e tem mais uma série de cursos aqui. Ele desde 1996, nos Estados Unidos, fez o curso de Medicina Natural em Oregon, tem especialização em ortopedia, hematologia e fisiologia, enfim, é uma gama de conhecimentos, hein, Paulo? E tu é gaúcho de Bagé, tu tinha me contado, né? Isso, de Bagé. Conta um pouco como é que foi essa trajetória aí do Rio Grande do Sul para o mundo e depois voltando aqui para prestar serviço para a nossa comunidade gaúcha. Eu fui militar, né, um tempo da minha vida, e aí então eu saí de Bagé como militar. E estive na região amazônica por 11 anos trabalhando lá, e na região amazônica eu vi muita carência na área social, né? E comecei então a pensar que não adianta somente a gente pensar no social sem pensar no social com a saúde das pessoas. Então nós visitávamos muitas comunidades na região amazônica que nós vimos que uma criança morria de uma verminose, né? Um adulto morria de uma febre, né? Causada ou pela malária, uma dengue, algo assim, né? Coisas que de certa forma são fáceis de tratar, vamos dizer assim, e são coisas previsíveis dentro da saúde em geral, não só da medicina, como da enfermagem, né? Que a enfermagem faz um trabalho maravilhoso, né? Naquela região. Então, o que eu vejo assim? Eu encontrei, então, nisso um nicho, algo assim, como que para servir as pessoas, tá? Porque eu fui para lá como uma espécie de missionário, né? Na área social, para cuidar de pessoas, né? Trabalhar com a formação de comunidades, desenvolvimento de comunidades pobres, na área de, vamos dizer assim, de sanitária e coisas do tipo, assim. E a gente nisso foi vendo necessidades e foi agregando. Então a minha primeira formação foi em teologia, me formei em teologia e depois disso me formei em sociologia, em ciências sociais. E então eu fui agregando coisas na minha vida, a própria medicina, depois mais tarde a fisioterapia e a própria biomedicina, né, aqui no Brasil, para poder ajudar as pessoas. Eu comecei a pesquisar também compostos para poder ajudar na área da fitoterapia, na área da homeopatia. Então, nós estávamos hoje conversando um pouco sobre a biomedicina, né? A biomedicina ela é uma ciência muito ampla. O próprio médico, né? Ele pratica a biomedicina no trabalho diário dele. Que a biomedicina é a medicina para a vida, né? Então, na verdade, a gente costuma dizer na área biomédica, né, que todas as profissões da saúde, eles atuam dentro da biomedicina porque buscando isso que a Jenny estava falando aqui. As pessoas hoje, elas têm que ser vistas num prisma, né? O ser humano é um ser humano biopsicossocial. E as pessoas têm necessidades, não é só de passar uma dor de cabeça, baixar uma febre, prevenir uma DST. Não. As pessoas têm necessidades hoje de serem ouvidas, de serem cuidadas. E nós, como profissionais das diferentes áreas, e mesmo a tua, meu querido, que tu trabalha nessa área tão bonita aí de
você poder levar informação para as pessoas, nós estamos, então, lutando contra um sistema que ele tem destruído a vida das pessoas. E eu entendo mesmo a medicina, mesmo todas as áreas que a gente trata a saúde humana, seja no psicológico, no emocional, no físico, nós somos restauradores de vidas, em todos os sentidos. Então, essa é mais ou menos, é uma miscelânea de coisa, mas essa é mais ou menos a minha história. Mas tudo com o mesmo objetivo, né, Paulo? Que é proporcionar saúde e bem-estar para as pessoas. Sim, isso mesmo. Sempre a nossa luta sempre é em prol do ser humano, tá? Porque senão nós nos tornamos meros açougueiros, né? Que vão e simplesmente pensa e lida com as pessoas como se fossem animais ou objetos ou pedaços do corpo, como hoje em dia, né? Para aí, eu vou num médico lá, um clínico geral, o cara diz que o meu problema é no joelho. Tá, então eu tenho que ir lá num ortopedista. Aí eu vou no ortopedista, não. Eu estou com um problema de audição, então eu vou lá. Entendeu? Essa especificidade da vida torna as pessoas afastadas umas das outras. Então, hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, ao invés disso tudo nos aproximar, tem nos afastado. Essa especificidade de todas as profissões. Antigamente, você ia num médico, e aquele médico ele definia o teu tratamento a partir de uma simples anamnese. Hoje em dia, não. Você vai para cá, para lá, para cá e para lá para poder. E o ser humano, quando de repente o cara passou 6 meses fazendo exame, né? E volta com os exames do primeiro médico, o cara já tem outra coisa. Pois é. Paulo, e onde é que tu exerce todos esses conhecimentos aqui hoje em Porto Alegre? Olha, eu sou hoje professor do Estado, tá? Eu tenho alunos na área de projeto de vida e empreendedorismo, dou aula no Estado para jovens, adolescentes, né? Essa é uma dos meus vieses, né? O outro, a gente trabalha na área de palestras, né? Também. E eu trabalho também na área da biomedicina, né? Agora, o segundo semestre, vou estar trabalhando numa empresa aí, na área de imagem, né? Com imaginologia aqui, em Porto Alegre, né? Então, para o ano que vem, né? Nós temos aí pedido a Deus, né? Uma direção, possivelmente vamos estar, talvez, mudando de localização, né? E pensamos em montar uma empresa para nós na área da biomedicina, na área da medicina, um consultório, né? Ou aqui em Porto Alegre ou em outro lugar, na área da fisioterapia, né? E na área da fisioterapia, hoje, tu exerce alguma atividade ou não? Sim, eu tenho pacientes, vamos dizer assim, eu não trabalho num local específico, eu faço atendimentos em casas, né, domiciliar, a gente diz, né? Vou até a casa da pessoa e a gente tem a sessão ali. Então, eu atendo, geralmente, mais pessoas com problemas mais sérios, né? Problemas de locomoção, cadeirantes. Eu procuro atender, o meu público-alvo são pessoas mais assim, tá? E não aquilo que é o convencional da fisioterapia, né? De fazer triagem com todas as pessoas. Eu ia te perguntar isso. A gente conhece mais a fisioterapia na recuperação de pacientes que tiveram cirurgia ortopédicas ou traumatológicas, né? Mas imagino que seja possível fazer um trabalho preventivo, né? Principalmente para as pessoas de mais idade. Isso é possível? Com certeza. Inclusive existe, né, o pré-operatório. A gente trata o paciente antes da cirurgia, preparando ele para a cirurgia, e o pós-operatório, que é o após a cirurgia. E a fisioterapia ela é tanto, vamos dizer assim, preventiva, quanto ela é terapêutica. Tá? Nós podemos, através da forma preventiva, irmos orientando as pessoas como a postura dela, como ela deve agir com relação às coisas. Tem pessoas que durante sua vida inteira carregam peso excessivo, crianças que levam mochilas muito pesadas para a escola, aí terminam na idade adulta ou na velhice, né,
terceira idade com problemas de coluna, com problemas ósseos, com várias coisas que podem ser prevenidas. Desde a criança, desde um bebê, nós podemos fazer um trabalho de prevenção até a pessoa mais idosa que for. Na verdade, nós todos precisaríamos fazermos fisioterapia de alguma forma, porque todos nós temos algo no corpo que precisa ser ajustado. Tá? Tanto é que uma das áreas da fisioterapia, ela é a reeducação postural global de todo o corpo, né? Perfeito. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui. Aqui o acolhimento, a doutora já respondeu. A Vanusa Mello de Caxias também está nos vendo. A Paola de Oliveira também está ali na expectativa. A Nina de Oliveira, a família Oliveira está ligada hoje, né? Muita gente. Abraço para vocês aí. Obrigado pelo prestígio. Vamos ver quem mais aqui. O Jurê continua em Caxias, o Marco também continua ali, o André, o João Pedro Varela, a Tita, a Priscila. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não temos mais perguntas. Mas, enfim, já temos uma passada boa, né? Já conseguimos avançar um pouco mais. E essas outras especializações que tu tiveste aqui, Paulo, para a gente encaminhar para o nosso final, a nossa conversa. Medicina natural, fisiologia, fala um pouco disso para nós. Bom, eu recentemente, né, eu me formei, agora até fui nesse final de semana receber a titulação de 3 especializações, né, que é a área da microbiologia e da imunologia. Tá? A microbiologia, ela estuda toda a área de pequenos seres, bactérias, vírus, né? Então, ela nos prepara para a gente, nessa área, poder diagnosticar vírus, bactérias, né, fungos, seres microscópicos, né? Que eles habitam o corpo humano e a natureza. Então, como microbiologista e imunologista, a gente trabalha com relação a isso, do sistema humano imune. Tá? A outra formação, que agora há pouco também eu concluí, é a formação da vigilância sanitária. Bom, o grande órgão no Brasil de vigilância sanitária é a Anvisa, né? E a Anvisa, então, ela lidera as secretarias estaduais de vigilância sanitária que tem em todos os estados. E os estados, eles lideram as secretarias municipais de vigilância sanitária. Então, um técnico da vigilância sanitária, um especialista em vigilância, o que ele faz? Ele trabalha em todo cuidado com relação a restaurantes, alimentação, venda de produtos em mercado, sejam esse produto de origem vegetal ou animal, tudo aquilo que é para o consumo humano, a vigilância sanitária cuida. Além disso, uma parte dela cuida das medicações, né, que existem e são lançadas no mercado e estão elas. São controladoras disso. Tá? E a terceira especialização, que agora há pouco eu concluí, é a especialização de bioquímica e fisiologia humana. O que significa isso? A bioquímica, ela trabalha todos os componentes sanguíneos do ser humano que existem, porque nós somos formados praticamente todo o nosso ser é um ser formado quimicamente. E o nosso sangue possui elementos químicos infindáveis, né? E então a gente trabalha na análise disso, né? A saúde humana pode ser vista, então, pelo lado bioquímico também como teste, como exame. E a fisiologia humana é o funcionamento do corpo humano. Por exemplo, se você quimicamente ou bioquimicamente te falta a vitamina D ou o cálcio, você fisiologicamente no teu dia a dia, você vai ter problemas. Você vai ter uma incidência maior de depressão, vai ter problemas de dores nos ossos, fraqueza, né? Visão turva, uma série de coisas pela falta de vitaminas. Tá? O fisiologista, ele cuida disso. Então, mais ou menos, essas as minhas funções. Além disso,
eu sou acupunturista na área da fisioterapia. Tá? Trabalho com acupuntura e medicina chinesa. Então, se a pessoa vem consultar comigo, ela vai ter uma medicação homeopática, homeopatia e fitoterápica. Agora, as coisas alopáticas é com a doutora Jenny. O doutor Paulo só usa coisa natural. Bom, mas com todas essas especializações, dá para pensar que tu tem uns 250 anos, mais ou menos, porque é muita especialização. Paulo, para encerrar, Paulo, se tu pudesse dar uma dica, assim, que seja algo que todos nós podemos levar em conta como prevenção na questão nas duas especialidades, não sei se são as maiores, mas me surgiu aqui, né, a biomedicina e a fisioterapia. Tem algo assim que vale para todo mundo, como postura, enfim, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde ou deixar de adoecer? Bom, em primeiro lugar, a questão da saúde está ligada à mente. A própria, né, OMS, a Organização Mundial de Saúde, ligada à ONU, ela entende hoje em dia que a saúde é uma relação de bem-estar mente e corpo. Tá? Então, a ausência de doenças também é uma resposta muito boa. Tá? Mas essa relação da ausência de doença, ela é uma relação da mente com o meu corpo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que estar resolvido na minha mente. Tá? A mente estando bem, o corpo vai funcionar bem. Eu devo cuidar da minha alimentação, eu devo cuidar como eu me porto diante das pessoas, eu tenho que ter uma qualidade de sono adequada. Tá? São três coisas principais: ar puro, qualidade de sono e boa alimentação. É claro, se você tem uma doença pré-existente ou uma doença adquirida, você vai se medicar. Isso é preciso. Eu também. Eu sou paciente dela em algumas coisas, né, que eu possuo em mim. Mas o principal de tudo é a cabeça. Nós estarmos bem e resolvermos nos cuidar. Enquanto não tomamos uma decisão que o ser mais importante que está aqui sou eu, e isso não é eu ser melhor que ninguém, nem egoísmo. Eu não posso cuidar do outro. Seria isso, meu querido. Então, tá bem. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês em passar essas informações para as pessoas que estão nos vendo e para aqueles que vão acessar posteriormente no Instagram, que certamente são centenas. Muito obrigado, doutora Jenny. Muito obrigado, Paulo, doutor Paulo. Um abraço para vocês. Parabéns aí pela dedicação às suas profissões. Tá bom? Grande abraço. Tá bom, obrigado pelo tempo aí. Obrigado, de coração. Tá bem, eu que agradeço. E a vocês aí que estão nos acompanhando, muito obrigado pela companhia. E a semana que vem, certamente, teremos outras lives na segunda, na quarta-feira, cujos temas ainda estamos escolhendo. Aquele abraço. Abraço.